Olá, eu sou Denise do Seara Fraterna. A ideia hoje é trazermos o tema Esperança e Vida. Vamos pensar no mito de Pandora. Como todos os mitos estão sempre entrelaçados a outros mitos, e podemos começar a história de Pandora falando a respeito de Prometeu, que foi aquele que roubou o fogo dos deuses e deu à humanidade. Esse ato de Prometeu deixou Zeus muito irritado e querendo vingar-se. Sabendo disso, Prometeu chamou o seu irmão Epimeteu e disse a ele: não aceite nenhum presente que venha de Zeus. E aí, Zeus então manda acorrentar Prometeu e ele é preso. E o Epimeteu recebe de presente essa mulher, Pandora, que foi uma criação de Zeus. Ele manda forjar Pandora e convida 3 deuses para darem a ela beleza, sabedoria, para ela ficar uma humana irresistível a Epimeteu. E quando ela é dada, Epimeteu se apaixona profundamente por ela e os dois se casam, fazendo uma festa. E há vários presentes, e entre eles há uma caixa vinda de Zeus. E Epimeteu diz a Pandora: olha, você pode abrir todos os presentes, menos essa caixa. E sabemos que a curiosidade feminina é muito grande. E foi justamente a caixa que Pandora abriu. Abrindo essa caixa, ela espalhou pelo mundo todas as mazelas, todas as dores, todas as adversidades. Então saiu pelo mundo a dor, o sofrimento, a tristeza, a mágoa, o ciúme, a inveja. Percebendo então que ela tinha liberado todas essas dores no mundo, ela observou que no fundo da caixa havia algo que era a esperança. Então, meus irmãos, vamos pensar sobre a caixa de Pandora. Vamos refletir sobre o nosso mundo atual, o que estamos vivendo. E pensar o que está no fundo da caixa de Pandora. Qual é a nossa grande esperança? O que nos mantém hoje íntegros conosco mesmo, passando por todas as dificuldades da grande pandemia enfrentada pelo nosso mundo? O que nos mantém ainda em trabalho íntimo, em busca interna, em proposta de renovação? E temos algumas respostas. A esperança na humanidade é uma grande diferença quando nós acreditamos no ser humano, acreditamos na bondade, acreditamos na fé, acreditamos no amor. Quando nós vemos um ato de caridade, alguém que estende a mão e ajuda o outro. Quando nós vemos um ato de gentileza, de delicadeza, quando alguém oferta uma flor. Nós sabemos que a humanidade ainda tem jeito, que a humanidade caminha para crescer e evoluir, e alguns começam a despertar esses valores internos há muito tempo cultivados como sementes do espírito e que agora começam a florescer. Então, quando nós vemos o olhar de uma criança brilhando de ternura, quando nós vemos uma singela demonstração de afeto, quando nós vemos um gesto mesmo de caridade, alguém que socorre um caído, alguém que levanta quem estava doente, que auxilia nas dores, nós compreendemos que a humanidade sobrevive a muitas adversidades, com cada vez se superando e se tornando essa dor como um instrumento de transformação, de aperfeiçoamento e de mudança. Nós temos também essa certeza da vida futura. O espírita traz como ferramenta interna de proposta da sua vida
é essa consciência da imortalidade da alma. Sabemos que ao final da nossa vida, seja ela por uma doença, por um acidente, não sabemos se amanhã, se depois, ou se teremos mais anos de vida, como nós chamamos a vida, né, no mundo físico. Mas a certeza é que quando for esse dia, o nosso espírito sairá renovado dessa experiência, tendo aprendido com as tramas do nosso aprendizado aqui, do nosso crescimento, nos relacionamentos que tivemos, nas funções que exercemos, nas experiências que passamos, em tudo que participamos, vamos extrair daí o sumo, o aprendizado, o ensinamento do mundo físico. Sabemos a construção da realidade material, empréstimo de Deus para nós como uma pedra de toque, como uma pedra de transformação interna. Então, essa certeza de que estaremos todos no plano espiritual, reunidos e com condições de voltar à Terra para aprender mais ainda, ou de seguir na nossa evolução conforme os desígnios de Deus, nos dá um consolo, um conforto muito grande dentro do coração, de sabermos que a vida continua. E termos essa certeza de estarmos construindo hoje valores que são para a imortalidade, valores que vão funcionar para nós como ferramentas nas vidas futuras que ainda virão. Então, essa linha da vida é única em todas as encarnações às quais viemos à Terra. Uma linha que nos dá a continuidade do espírito. E sempre que estamos encarnados, perdemos um pouco o foco dessa estrutura complexa e eterna. A nossa mente não cabe essa ideia de eternidade. Então, nós ficamos muito presos ao que acontece no dia a dia, ao nosso mundo, às adversidades, às dores. Ficamos presos a esse pequeno lidar com as conformidades do nosso mundo e não conseguimos ter essa vista da eternidade. Mas essa certeza, só de sabermos que estamos aqui construindo um novo homem que irá no futuro utilizar essas ferramentas para o seu aprimoramento, já nos dá uma grande segurança interna de agirmos no sentido de plenitude do espírito. No livro dos Espíritos, a questão 159, Kardec pergunta aos espíritos em que se transforma a alma no instante da morte. Como pesquisador, ele queria os detalhes da nossa transposição para o mundo espiritual. E os espíritos, vindos de todas as partes, porque ele recebia cartas do mundo todo e compilava essas cartas, eram uníssonos em apresentar para nós um quadro, um panorama da vida do espírito. Então, os espíritos respondem: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então, quando nós voltamos à vida do espírito, temos maior consciência da complexidade do que somos, porque encarnados nós temos apenas uma face limitada do nosso corpo perispiritual e do nosso corpo físico, que nos deixa um pouco tolhidos em relação ao que somos. Então, no instante da morte, a vida futura se revela para nós em sua plenitude, e nós compreendemos a grandiosidade do que somos. Temos a certeza íntima, essa certeza que nos sustenta, né? Que somos espíritos imortais, que trazemos nessa encarnação, nessa vida na Terra, uma proposta de aprendizado que é temporária. Então, esse tempo que nós ficamos aqui na Terra é um tempo de aprendizado do espírito, talvez de um segundo, de um minuto, para a eternidade, muito pouca coisa. E a certeza de que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual.
a todas as semanas, nos movimentos das reuniões mediúnicas, nós vemos essas comprovações por meio do intercâmbio com a espiritualidade, daqueles que vêm trazer os exemplos de suas dores, de suas falhas, do seu tempo perdido no mundo físico. Mas também temos o exemplo daqueles que estão mais à frente, os nossos mentores, aqueles que são os nossos professores de vida, e que deixam nas obras espíritas o reflexo do mundo espiritual e as lições aprendidas no mundo espiritual. Então temos Emmanuel, Joana de Ângeles e tantos outros que nos trazem o aspecto da nossa transformação e de como nos aprimorarmos internamente, descortinando para nós a revelação do mundo dos espíritos. Temos também os romances espíritas, que nos dão também uma mostra do que é a realidade do espírito no mundo espiritual, daqueles que ainda estão presos à materialidade e daqueles que já se libertaram e que fizeram essa transposição de formas diversas, né? Notícias daqueles que morrem em condições precárias e daqueles que se libertam em condições elevadas, com as mais variadas histórias e as mais variadas notícias, né? Temos desde Memórias de um Suicida, que relata os espíritos suicidas em profunda ilusão do corpo físico, presos ainda no apego da matéria física, do corpo físico, daquela personalidade que foram, né? Em quadros que são terríveis, né? São muito difíceis de compreender, de perceber, e que são também parte da Terra, são parte do mundo astralino da Terra, até aqueles quadros mais elevados, né, daqueles mundos sublimes das colônias espirituais, né, com André Luiz trazendo para nós o Nosso Lar e outras que ele visita em todos os seus livros com aprendizados, e aqueles mentores, né, de André Luiz que vão falando para nós, o Aulus, Telésforo, Druso, todos aqueles que vão explicando a realidade da espiritualidade para nós. Então essa certeza ela é muito clara dentro do espiritismo, porque esses mentores, esses mestres trazem para nós esse reflexo do que é a realidade espiritual. Temos um trecho em Obras Póstumas, a fala de Kardec a respeito da verdadeira vida. A vida espiritual é a vida normal, a vida corpórea é uma fase na vida do espírito. Também explicando para nós desse período pequeno que é o nosso aprendizado aqui na Terra, suportando as adversidades da vida com coragem, com disciplina, com esperança, para cumprirmos nosso projeto de vida e de aperfeiçoamento íntimo. E retornando sempre à vida normal, né? A vida verdadeira, que é a vida espiritual. E essa certeza de que somos um espírito imortal nos coloca mais próximos desses mentores, desses mestres, principalmente do nosso próprio mentor, o nosso próprio anjo guardião, que está sempre conosco, nos iluminando a caminhada e a jornada, e nos distancia um pouco do homem animalizado que segue apenas os seus instintos, aquele que está cego de desejos e de ilusões do mundo físico. Então essa perspectiva mais diáfana, mais sutil da vida etérea, da vida espiritual, nos coloca em comunhão com Deus. E nós começamos a olhar para aquilo que tem mais valor no mundo, que é o nosso aprendizado das virtudes espirituais. Então começamos a olhar com maior critério para o nosso conceito de justiça, porque a justiça entra no campo do espírito,
no campo da perspectiva imortal. Então, o que seria justo a longo prazo? Nós começamos a entrar nos conceitos verdadeiros de liberdade. Qual seria a nossa real liberdade? É estar sujeito às viciações da matéria, às viciações morais da matéria, ou ser senhor de si mesmo e poder escolher o que quer fazer e pensar. Então, esse tipo de liberdade do espírito. E o tipo de amor que é também o amor universal, o amor vindo de Deus, aquele amor por toda a humanidade, aquele amor que é indistinto, porque ele é tão puro que todas as criaturas são dignas de receber esse amor. É aquele tipo de amor que Jesus tinha por toda a humanidade. E quando via o caído, o leproso, o cego, ele olhava com profunda compaixão. E aí saía dele a virtude, né? Como disse a mulher hemorroíça, que as pessoas iam até ele por esse magnetismo de atração, de cura e de amor, por essa projeção amorosa que acolhia aquele doente. E ele enxergava ali toda a história daquela alma. E quando chegavam a ele e diziam, Senhor, cura-me, ele ficava pensando, do que eu vou curar? Estão tantas as mazelas aí, vou curar o aspecto, qual aspecto você quer que seja curado? E porque enxergava profundamente as questões espirituais além das questões materiais. Então a pessoa queria ser curada no corpo físico, da cegueira, ou da lepra, ou da doença, da hanseníase, mas ele, em espírito, ele precisava daquela lição. Então o mestre perguntava, do que eu posso te ajudar, né? Como que eu posso te curar? Porque eram tantas coisas ali para serem curadas. Então essa consciência de que somos espírito imortal nos dá um diferencial na perspectiva da nossa vida, de como somos, como essa alma que passa várias vezes nas encarnações terrenas. A esperança vinda do Evangelho. Tem aí duas falas do mestre, uma que eu vou falar depois e uma que vou acrescentar um pouco depois, e uma que tem só nesse quadrinho aqui em que Jesus está sorrindo. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. É aquela abundância divina que nos faz interagir com tudo que está ao nosso redor. Aquele olhar cuidadoso para uma plantinha, aquele olhar amoroso para um animalzinho, aquele olhar misericordioso para aquele que sofre, aquele olhar caloroso para o irmão da mesma fé, aquele olhar que nos transforma de abundância de doação, de vontade de ajudar, de vontade de servir, de vontade de estar ligado a esse amor tão intenso que vem de Deus. Então, todos os seres iluminados que nós temos notícia, aqueles que eram considerados santos, profetas ou gurus, eles têm essa visão do todo com essa abundância divina. Então, mesmo Francisco de Assis, em toda a pobreza que ele escolheu vivenciar, ele saudava o sol, a lua, os pássaros, porque via ali a mão de Deus que garantia a estrutura de toda a terra para acolher o ser humano, para compactuar com Deus nessa caminhada, cuidando da natureza, cuidando do que é de Deus. E a outra frase que é, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Essa frase em que ele fala, quando ele está junto a Lázaro, quando ele chega e vê Maria e Marta chorando por Lázaro ter morrido, e eles eram amigos, e ele amava Lázaro, e amava também Maria e Marta, então ele se comove, e as pessoas ficam falando, se ele tivesse chegado antes, né, ele não teria morrido, e ele fica pensando em como fazer aquelas pessoas acreditarem ou perceberem que a verdadeira vida é a vida eterna. Então ele diz essa frase, que aquele que crê em mim nunca morrerá. E vai até lá para comprovar que a vida é somente uma questão de estar encarnado, estar desencarnado. A morte em que eles acreditavam que era só, que tinha tirado a pessoa da convivência, era apenas uma questão de estar
no corpo físico ou não. Então ele vai e pede para abrir o sepulcro, chama Lázaro para fora, porque ele tem essa certeza de que a vida é apenas essa comunhão entre a matéria e o mundo espiritual, e no momento em que ela se desfaz, a morte se torna então uma grande ilusão, uma grande transformação e uma grande certeza de que continua na existência futura. Temos no Evangelho um capítulo falando sobre a felicidade, que ela não é desse mundo, e nos traz a consciência da esperança nas aflições. Temos essa consciência espírita, essa ideia espírita de compreendermos que todas as aflições, as atribulações, todas as dores e as dificuldades do nosso mundo são como provas que Deus nos submete para testar a nossa inteligência, a nossa resignação, a nossa paciência. Deus nos coloca essas provas para ver que nós, como degraus para a nossa evolução, para que nós possamos crescer, para que nós possamos caminhar, para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e encontrarmos as chaves que vão abrir as portas da nossa própria felicidade. Então, o Espiritismo nos dá os subsídios para compreender a esperança nesse sentido da vida futura, olhando para o mundo no olhar, na perspectiva espiritual. Então, enxergando essas oportunidades de crescimento, onde outros enxergam somente dores e aflições. Então, enxergando que todo aquele que quer aprender algo efetivamente, que quer crescer, quer evoluir, ele busca as melhores escolas, ele busca os melhores mestres que vão submetê-lo às provas mais difíceis, aos testes mais difíceis, aos concursos mais difíceis. Então, nesses concursos, nesses testes, é onde a pessoa realmente comprova se ela sabe ou se não sabe, se ela pode ou se não pode avançar no seu conhecimento, se ela está pronta ou se ela não está pronta. E todo aquele que ora pedindo para evoluir, pedindo para crescer, o que a vida lhe concede? Mais provas. E aí ele fala, quanto mais eu oro, mais a vida me dá adversidades, me dá tribulações, porque são as provas a que ele precisa passar. E às vezes ele pede para crescer e para evoluir e não enxerga qual é o ponto de evolução que ele precisa passar. Aí repete a mesma lição, né? Aí ele fala, poxa, eu saí daquele emprego que tinha tanta gente lá que era chata, que odiava, que tinha raiva, e fui para outro emprego, o que eu encontro de novo? Todo mundo muito chato, muito raivoso, muito nervoso, muito impaciente, porque essa é a sua lição, é isso que você precisa aprender, você precisa desenvolver paciência ou resignação. Então essa é a sua lição e ela vai se repetir por onde quer que você vá, porque esse é a sua chave, é a porta que você precisa abrir. Então essa é a sua transformação interna. A vida vai oferecer essas oportunidades para aquele que crê que esse mundo é apenas uma alavanca para a verdadeira felicidade. Esse mundo é uma proposta de Deus para o nosso crescimento interno, para nós nos enxergarmos. E muitas vezes nós só nos enxergamos por meio do contraste. Vendo o outro é que nós enxergamos como somos internamente. Então, vendo o outro repetindo aquela mesma dor, nossa, como essa pessoa é amarga, nossa, como essa pessoa é agressiva, e que nós vemos internamente como nós somos. E geralmente Deus nos coloca essas pessoas no nosso caminho para que nós, não para nós podermos transformá-las, mas para nós nos enxergarmos e nos transformarmos. E pensar, ele é assim e eu não gosto da forma como ele age, então eu não serei assim. Simplesmente para nos percebermos como nós somos. E aí podemos pensar, onde há esperança no nosso mundo? Muitas vezes vemos os quadros que nos são trazidos por meio das mídias, né? E vemos que são tantas as diferenças do nosso mundo, são tantas as dores, e nessa situação de isolamento começam a surgir mazelas internas muito grandes, pânico, né? Depressão,
começamos a enxergar o nosso mundo com as dores, as pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão nos hospitais sofrendo, e isso vai minando as nossas forças, vamos ficando enfraquecidos e vamos perdendo esse olhar da esperança, vamos procurando lá no fundo da caixa, realmente, da Pandora, né? O que resta ali, naquele fundo da caixa, aquela poeirinha que é a esperança, mas ela está esmaecida, está tão enfraquecida, porque o nosso mundo é assim, do jeito que ele é. Mas o mundo vai ser sempre assim. Ele vai demorar muito ainda para ele chegar à regeneração. E não vai mudar de fora para dentro. Nós vamos mudar de dentro para fora. A partir do momento que nós conseguirmos enxergar a esperança dentro da caixa do nosso coração, e nós vamos conseguir vibrar nessa esperança, podemos transformar um pouquinho a psicosfera, aqueles que estão ao nosso redor, e aí modificar o nosso ponto de vista, focando no aspecto positivo e entender que essa dimensão que nós vivemos é uma dimensão do nosso mundo físico e perceber que nós somos muito mais do que isso. Nós somos muito mais do que apenas uma existência no corpo físico. Nós somos muito além dessa existência. Então, quando enxergamos a esperança, nossa esperança já é transformada pelo olhar da vida espírita, porque compreendemos ali a extensão da nossa vida como um todo. E aí, as idas e vindas ao mundo físico nos dão a consciência, né, dessa verdadeira vida, facilitando o entendimento dessas diversidades experimentadas como meio de evolução. Então, tem algo profundo, escondido, atrás de toda a diversidade, de todo esse isolamento, de toda essa dor que nós estamos experimentando coletivamente no nosso mundo. Vamos pensar um pouco sobre isso, vamos refletir um pouco onde há esperança no nosso mundo. Nós temos com Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, essa frase: nem todos têm o voo da fé, nem todos oferecem o pão do corpo, mas ninguém está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Sabemos que nem todo mundo tem essa fé inabalável, nessa fé que pode resistir às diferenças às quais nós passamos. Nem todos têm condição de oferecer o pão, tem condição financeira, né, para manter essa doação de pão. Mas todos podem ter, dentro do coração, podem buscar lá no fundinho da caixa, no fundinho do coração, essas luzes da esperança e espalhar pelo mundo, como um perfume de uma flor. Muitos podem fazer com que isso floresça, com que isso venha se tornar uma realidade no nosso mundo. Então, ninguém está impedido de espalhar esse perfume. A gente não espalha porque a gente não quer, né? Então, é um instrumento nosso, é uma forma que podemos realizar a esperança no mundo. E aí vemos a nossa responsabilidade como espíritas com a esperança. Se nós temos a certeza de que Deus criou o nosso mundo com um propósito, e o propósito é deixar que o homem cresça e evolua pelas suas próprias habilidades, que ele desenvolva a sua inteligência, que ele exercite o amor, que ele utilize a força da vontade, e Deus quer que toda a humanidade chegue a um nível de evolução para que a Terra possa também transformar-se nessa escala dos mundos aos quais nós vamos seguindo pelas eras, né, pelos éons aí, pela eternidade. Nós temos uma responsabilidade com esse conhecimento. Nós temos uma responsabilidade com esse fundamento da doutrina que é a imortalidade da alma. E nós, como espíritas, temos essa esperança diferenciada de que a humanidade caminha em evolução e de que o nosso Pai amoroso está cuidando da Terra com todo o carinho, com suas mãos garantindo as criações terrenas
na materialidade, para que possamos estar aqui em corpo físico, vivenciando a experiência carnal como pais, filhos, irmãos, amigos ou como trabalhadores, seja qual for a nossa experiência no mundo, Deus está garantindo que estejamos aqui e temos essa certeza, essa esperança de que o Cristo é o governador do nosso planeta. Então temos uma responsabilidade com essa força interna, com essa certeza. Temos, como espíritas, essa proposta vinda dessa certeza. Temos a esperança de sermos espíritos imortais e realizarmos no nosso mundo essa consciência da imortalidade. E aí eu coloquei aqui uns quadros a partir do nosso momento para nós refletirmos sobre isso. Para pensarmos sobre a nossa própria vida hoje, né? O isolamento, as pessoas olhando pela janela sem poder sair de casa e essa proibição, a nossa liberdade. Aí começamos a questionar a nossa liberdade, começamos a questionar a justiça social, começamos a questionar o nosso vizinho e as práticas do nosso vizinho e aqueles que estão na nossa própria casa, tendo a certeza de que não é somente para uma única pessoa. Eu não vou pegar o vírus porque se eu pegar o vírus eu tenho condições de sobreviver, porque eu não tenho nenhuma dessas comorbidades, né? Tenho condições de sobreviver, mas eu tenho de pensar naquele que mora comigo, um idoso, às vezes uma criança, aquele que mora do lado, né? No mesmo corredor, onde tem 4, 5 famílias. Então, eu tenho de pensar no uso comum, coletivo desses espaços que são o elevador, né, na nossa casa, a rua, que são os espaços, a farmácia. E tenho de pensar no sentido mais ampliado, no sentido da humanidade. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, como que a vida está nos convidando a pensar no ser coletivo que nós somos, a humanidade, a pensar no nosso irmão. Então, essas doenças que começam a surgir, que são doenças coletivas, grupais, né? Como a gente tinha visto da dengue e essas outras que são parecidas e que se propagam pelo mosquito, e a gente não adianta cuidar do nosso quintal e do nosso jardim, precisamos cuidar, saber também esclarecer e informar aos vizinhos e a todos aqueles que moram na redondeza ou na cidade sobre essa consciência, começamos a despertar um pouco sobre a consciência da humanidade. E agora mais ainda, nessa situação de isolamento onde surgem, né, o pânico, a depressão, onde surge a falta de proposta para preencher o fim de semana ou para preencher o nosso dia a dia, e nós somos obrigados a olhar para dentro de nós mesmos. Somos obrigados a olhar o espelho da alma, porque realmente o nosso mundo está paralisado, está como que congelado nesse momento da atenção, como se Deus estivesse falando conosco. Desperta, presta atenção no que você é, olha para dentro, olha o que você está fazendo com o seu mundo. E essa responsabilidade é de todos e é de cada um de nós. Então, esse momento é uma oportunidade para o autodescobrimento. Quando nós estamos nos olhando no espelho de uma forma forçada, porque não temos para onde olhar, não temos para onde correr, nem para onde fugir, e o que estamos vendo são as nossas sombras, a nossa grande sombra, nossas grandes dores. Há dentro do homem o egoísmo, o medo, o ciúme, há dentro do homem a inveja, a perda do sentido, a depressão, e essa grande sombra vai nos mostrar o exato lugar onde nós precisamos começar a mudar. E isso é muito dolorido. A consciência de que precisamos mudar e que precisamos nos transformar. Mas se ao mesmo tempo nós olhamos para dentro e enxergamos essa grande sombra individual, nós também podemos enxergar um grande potencial humano que é a vontade. Então vamos chegar a essas duas conclusões internas do nosso olhar
para nós mesmos. E se nós olharmos ainda mais profundamente para o aspecto coletivo, para toda a humanidade, nós vamos ver que as lições dessa situação de pandemia são duas principalmente, porque tem muitas outras aí que podemos enxergar. O nosso profundo egoísmo. Nós estamos sempre entrelaçados nas redes de relacionamento, mas em primeiro nós olhamos para nós mesmos e talvez para os nossos familiares, aqueles que estão ao redor, filhos, pais, né, irmãos, aqueles que estão na mesma família. E muito poucos aí trabalham no sentido da caridade, de doar além dessas fronteiras da própria família. Muito poucos trabalham num serviço social que venha garantir, pelo menos, àquele que está mais desfavorecido, um alimento, um agasalho, uma coisa material. Mas não trabalhamos efetivamente no despertamento dessas almas para reivindicarem seus direitos internos, seus direitos de humanidade, seus direitos segundo a grande paternidade divina que nos acolhe. Então, o egoísmo é a profunda mazela do nosso mundo. E se nós pensamos num organismo físico, num corpo físico, a célula egoísta é aquela que gera câncer, é aquela que acumula para si tanto que ela vai crescendo e inchando no corpo e esquece de pensar que ela está matando o corpo. Então, esse sistema nosso, egoísta, está gerando câncer na humanidade. E a humanidade toda está parando para pensar nesse momento de pandemia sobre o egoísmo. É a questão mais importante que hoje nós precisamos pensar. As nossas relações e como nós estamos cedendo o que sabemos, o que somos, o que constituímos a todos, de uma forma que todos possam também crescer e evoluir. E precisamos enxergar também nas criações coletivas do medo, do pânico, das notícias que se espalham e que geram nas pessoas essas criações mentais de medo e que já entram no estado coletivo, formando no nosso mundo um medo coletivo e que geram essas doenças e mazelas que se refletem aí no mundo físico. Criações humanas a partir do nosso próprio medo, que não tem essa estrutura para nos fazer sair desse processo e somente por meio da coragem, do enfrentamento, somente por meio da autopercepção e da mudança das polaridades, sairmos do medo e fazermos um esforço para chegarmos à coragem. E aí podemos pensar de que essas dores que acontecem sempre no nosso mundo são um processo de causa e efeito. Isso daí acontece porque o homem infringiu a lei de Deus e precisa dessa aprovação coletiva. Mas nós podemos pensar ainda um pouquinho mais, que acabou o tempo da inconsciência no nosso mundo. Nós tivemos todos os prazos, todas as chances e todas as formas amorosas de nos transformarmos, de mudarmos. E nós continuamos valorizando mais a materialidade do que a espiritualidade. Continuamos acumulando, continuamos apegados, continuamos nas ilusões e na inconsciência do que somos. Acabou o tempo. É a hora de despertar, de abrir os olhos às realidades espirituais, de nos compreendermos como quem somos, espíritos imortais, de enxergarmos essa transformação que ela é uma exigência do tempo presente. Então, essa nossa pandemia está nos falando, desperta, acorda para quem você é, toma conta do seu mundo. A humanidade precisa tomar conta da Terra, precisa cuidar da Terra, precisa garantir a vida na Terra. E a humanidade está tendo ainda um olhar infantil como o filho pródigo, esbanjando as coisas que são de Deus e dando cabo de tudo, acabando com o que é recurso de Deus. Então é preciso ter consciência nesse movimento do uso do que é da bênção de Deus, da criação de Deus, para nos garantir aqui na Terra. Então é preciso esse olhar
mais ampliado, com consciência de quem somos e de nossa responsabilidade perante Deus, de cuidar do que há no nosso mundo. E aí podemos olhar para dentro de nós mesmos e a partir dessa grande sombra que nós vamos encontrar, dessas grandes mudanças que precisamos realizar, nós vamos encontrar, junto com a esperança lá no fundinho do nosso coração, uma força divina, uma potencialidade que vem de Deus, que também precisa despertar. Essa potencialidade é a vontade. Então, nos diz Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Então, é a vontade que vai colocar movimento nas nossas ações internas. É a vontade que vai transformar realmente a alma. Eu quero. É aquela vontade que vem do seu impulso interno. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu vou me melhorar. Eu vou me transformar. Eu vou me modificar. É aquele potencial da alma. É como o potencial de amor que vem de Deus, que vai trazendo as pessoas para a sua convivência de uma forma pacífica. Então, a vontade é um potencial da alma muito importante. Nos diz Emmanuel, no Pensamento e Vida pela Psicografia de Francisco Cândido Xavier, a chave da mudança interior. A vontade é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia. Então, é a vontade que vai fazer esse impacto, que vai te transformar. Ou você vai ficar ainda na ilusão, na cegueira, na ignorância de quem você é e do seu papel no mundo, ou você decide esse movimento de transformação que é impactante em todo o seu corpo, seja no nível físico ou no nível espiritual, que vai te mobilizar a agir internamente e externamente com os semelhantes. Ainda Emmanuel, no livro Roteiro, capítulo 5, ele fala sobre a nossa mudança para o paradigma espírita. Somos o que decidimos. Encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação, conforme imaginamos. Então, essa perspectiva espírita que nos dá a abrangência da imortalidade, que nos dá a ferramenta da esperança na vida futura e que decidimos encontrar dentro de nós e nos transformarmos ou não, né? Ficarmos na estagnação, ou imaginarmos ou percebermos a nossa derrota e ficarmos ali somente chorando, né? Então, é uma proposta interna, essa mudança de paradigma. Ainda no livro Roteiro, Emmanuel continua nos falando sobre a força interna. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza, ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Então, nosso poder mental de transformar, usando a vontade de querer sair, de querer criar, de querer renovar, é essa nossa força que nós temos. É a força mental, é o fogo que Prometeu roubou de Zeus e deu aos homens. Então, esse fogo que nós temos internamente, que vai nos mobilizar para criações mentais que vão transformar os nossos quadros mentais, que vão nos transformar internamente por meio da nossa vontade ativa. E aí os filtros da esperança. A esperança ela é tão bela, tão pura, parece um perfume, parece uma coloração, parece uma pintura, né, que nos dá um estado de alma e uma vida transformada. A esperança nos faz enxergar com os olhos da alma a beleza da natureza, da vida, do trabalho, da família, de tudo que nos rodeia. A esperança nos faz sentir que tudo que está ao nosso lado é necessário para que possamos nos tornar seres melhores. Então, ela nos faz enxergar o lado bom, o aspecto positivo, nos faz enxergar a beleza, a virtude, nos faz enxergar a mão de Deus, o traço diferencial do aspecto da vida, qualquer que seja ele, onde enxergamos ali a continuidade da força divina a nos amparar. Então, aquele que olha a morte como a proposta da nova vida e da renovação. Aquele que olha a dor como sendo um instrumento
de prova daquela pessoa que vai se renovar a partir daquela dor, como o único meio que ele encontrou de abrir os olhos à luz de Deus, de trazer algo da espiritualidade para dentro de si. Então, todas as coisas que existem no nosso mundo são coisas divinas. E elas ali no fundo, elas trazem um ensinamento profundo. Quando nós colocamos os filtros da esperança, nós conseguimos enxergar esse olhar de Deus que transforma e que renova. Temos como meta para o fortalecimento da esperança algumas propostas que podem fazer a diferença no nosso dia. Como ao acordar, dizer para nós mesmos que tudo tem um propósito na vida. Deus tem um propósito para o mundo, então tudo que acontece no nosso mundo também acontece porque tem um propósito. Então nada está aqui de graça e à toa. É tudo pedagógico, tudo tem um cunho, uma ideia, uma proposta por trás de nos trazer a revelar a nossa consciência. Compreender o propósito de cada situação. Visualizar o que almeja, então começar a pensar no mundo novo, no futuro, e como nós vamos construir esse futuro, o que vai mudar dentro de nós, o nosso olhar mais esperançoso para o futuro, para criarmos a nova vida, a verdadeira vida, a vida espiritual em comunhão com a vida terrena. E respeitar as diferenças, respeitar o nosso próximo. Nosso mundo, ele traz tantas diversidades, tantas dualidades. Respeitar o olhar do outro que é diferente do nosso. Seja da forma que for, ele tem o direito também de expressar o seu olhar. Então, no quadrinho, nós vemos que nunca falte a esperança a quem tem sonhos maiores que a própria vida. Então, aquele que sonha, aquele que imagina, aquele que planeja o seu futuro de uma forma consciente, mobilizando-se por meio da esperança e transformando sua própria vida. Então, vemos que esperança e vida, a partir dessa imagem, a gente pode sentir como sendo uma sementinha que Deus colocou no nosso coração e que está lá no fundo da caixa. E que o nosso mundo, muitas vezes, ele garante que essa esperança germine, mas outras vezes não garante. Nosso mundo não é perfeito. Então, muitas vezes, a nossa sementinha ela vai encontrar as pedras, ela vai encontrar a falta de água, a falta de sol. Então, mesmo nesse ambiente seco, nesse ambiente que ela encontrou ali onde a semente foi lançada, a vida se projeta. Mesmo nesse ambiente, as folhas verdes começam a surgir. E a gente fica pensando como a vida é maravilhosa, como a vida é abundante e só pode vir da glória de Deus. Porque mesmo nesses lugares áridos, nesses lugares difíceis, a esperança começa a surgir como uma folhinha e vai brotando e crescendo em direção ao sol, mesmo entre as pedras, às vezes num lugar que não tem nem profundidade de terra, e ali começa a brotar, começa a vida a brotar, começa a crescer. Então esse é um exemplo, porque sempre a vida nos fala ao nosso coração. Então quando olhamos para a vida brotando, compreendemos que dentro de nós também, mesmo que seja uma terra árida, mesmo que os nossos problemas sejam grandes, mesmo que não encontremos dentro de nós nenhuma força, a esperança vai estar lá no fundo da caixa, no fundo do nosso coração, para que ela se abra e cresça e brote, né? Tornando verde aquelas folhas que vão renovar de coloração a paisagem. Aí a fala de Amélia Rodrigues. Jesus semeou a esperança e acenou aos sofredores as possibilidades de ventura, mediante a experiência do amor. Então Jesus trazendo para nós as mensagens profundas de acolhimento e mostrando, apontando para nós o caminho. E essa é a luz da esperança que ele nos traz. Quando ele diz, vinde a mim, os que sofrem. Quando ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando ele diz que o reino de Deus está dentro de nós, quando ele diz que nós somos luz. Então, todas as falas de Jesus são falas de profunda esperança da realidade do Espírito em nós. São falas que tocam o nosso coração para essa realidade, que despertam,
e uma fala profundamente amorosa. Então, nessa parte que eu falei que é voltar a ela, né? Quando Jesus nos diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E essa parte, que é falada quando desperta o Lázaro, nos dá essa compreensão de que ele é a ressurreição e a vida. Ele é que nos propõe esse olhar para a verdadeira vida. Ele é o nosso modelo, é o guia da humanidade. Então, tudo que ele fazia era no sentido de revelar a glória de Deus, atraía aqueles que estavam ao redor para serem curados. Então, os cegos, leprosos, aqueles que estavam loucos, obsidiados, ele atraía por meio desse amor, que é um amor de compaixão, e mostrava a eles a verdadeira vida, mostrava a todos eles essa consciência de que o nosso planetinha Terra, né, precisa crescer, precisa evoluir. Então a pessoa chegava para ele e dizia, cura-me, Senhor. Ele falava, qual a mazela que eu vou curar? Qual a mazela eu vou curar dessa criatura? Porque ele olhava a perspectiva do espírito como um todo. Compreendia ali várias dores, vários momentos da evolução, várias encarnações, compreendia a complexidade que é o ser humano, o universo que é o ser humano em si mesmo, e compreendia ali que muito havia para curar, muito havia para crescer, mas que o potencial, a sementinha de vida estava ali dentro. Então só bastava crer. Aí ele pedia, creia em mim. Eu tenho, né, a água da vida. Eu posso te fazer com que você nunca mais tenha sede, com que você nunca mais morra. E as pessoas ficavam maravilhadas com esse símbolo, que na verdade significam a vida espiritual, a verdadeira vida. Então temos aí o nosso mestre mais uma vez nos convidando, vinde a mim, todos os que estão cansados, e eu os aliviarei. E ele nos convidando para participar dessa boa nova celeste, do reino de Deus, de trazer o reino de Deus para dentro de nós. Então, quando vamos até ele e depositamos os nossos problemas, pensando que ele vai nos aliviar, pensando que ele vai nos acolher, nos amparar, ele nos traz essa proposta amorosa, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E quando ele nos acolhe e nos fala para aprender, é esse momento da transformação, da mudança interna, da evolução. Você está cansado porque você está carregando pedras. Deixa essas pedras que são da terra. Passa a carregar, então, as propostas suaves do amor, vindas do Espírito. São os perfumes da vida espiritual, como se estivéssemos caminhando num jardim. Então veja que ele nos convida a caminharmos no jardim, percebermos as flores que nós somos, percebermos a glória de Deus, as bênçãos de Deus e a nossa transformação. Então é isso, meus irmãos, a minha proposta de hoje. Agradeço a todos que estão me ouvindo, mesmo distantes, estamos juntos em coração. E espero que Deus tenha para nós uma grande surpresa nessa mudança que o nosso mundo está passando. Que para aquele que está consciente da verdadeira vida, essa surpresa não irá ser ruim, vai ser uma surpresa plena de felicidade. Gratidão a todos.